deuses de outros universos. Os seres que criaram incontáveis universos desde tempos imemoráveis eram chamados de seres absolutos. Os seres absolutos se satisfaziam e buscavam a eternidade, o infinito. No processo, inúmeras substâncias, espíritos e leis nasceram. No entanto, os seres absolutos, que sentiam um tédio que não conseguiam escapar, nesta prisão infinita, arrumaram algo divertido para fazer. Exatamente, observar as guerras entre criaturas. Para os seres absolutos, as atividades destrutivas das criaturas eram interessantes. Incontáveis criaturas tinham que lutar, morrer e renascer de novo em uma guerra infinita. Era necessário aliviar o tédio dos seres absolutos. Então um incidente ocorreu. O ser absoluto, que estava assistindo à guerra infinita, foi morto pela criatura que ele mesmo criou. Os seres absolutos de outras dimensões que ficaram sabendo sobre isso se juntaram para observar um mundo que havia perdido seu dono, a morte de um companheiro, e também o fato dele ter morrido para uma criatura de sua própria confecção. Mas os seres absolutos, sem ao menos considerar isso, tiveram um pensamento em comum: o poder que perdeu seu dono seria de quem pegar primeiro. Em uma sala de aula, o garoto fala para os amigos: fui aceito na Universidade de Arte da Coreia. Os amigos ficam em choque após ouvir o que ele disse, mas os amigos dele gritando: diz Sulio, logo você que é todo bruto passou no Instituto de Artes. E outro amigo chorando fala: eu vou ter que refazer a prova. Sulio gargalhando fala: finalmente estou livre desse inferno. Mas o clima de alegria foi estragado após alguém falar: parabéns, Sulio, você foi aceito na Universidade de Artes? Após o estranho falar, deixou os amigos de Sulio nervosos, e Sulio se vira e os dois ficam um de frente para o outro se encarando. O estranho continuar a falar: eu não sabia que você tinha esse talento. Desde quando você tem talento para desenho? Sulio fala para ele: Kang Seul-geol, esse é o seu nome, né? O estranho com raiva se aproxima de Sulio dizendo: me chamo Liu Xiao, não Kim Seul-geol. Sulio, desviando o olhar, diz: a verdade, tinha esquecido. Com um colega de classe observando a discussão dos dois, Liu Xiao continuara a dizer: graças a você, meus planos de entrar no colegial foram completamente arruinados. Sulio diz: realmente, e, graças a mim, você também vai ser capaz de se graduar em segurança. Uma colega de classe observando a discussão dos dois cochicha com a amiga do lado dizendo: o Liu Xiao está fazendo aquilo de novo. Não falta tanto tempo para a graduação, então por que está agindo de forma tão infantil até o fim? A amiga fala: ah, pois é porque está destratando um garoto que está com dificuldades de viver tranquilo depois dos pais desaparecerem. Liu Xiao avança para cima de Sulio para socá-lo, mas Sulio pula e dá uma joelhada na cara dele dizendo: só fica quietinho até a graduação. Mas Sulio percebe que Liu Xiao continua em pé após receber a joelhada na cara, e começa a radiar uma aura na mão de Liu Xiao. E com a mão irradiando a aura, Liu Xiao tentar novamente golpear Sulio dizendo: isso não doeu nada. Sulio consegue desviar do soco dele, mas o soco dele acabar acertando o armário, e deixando Sulio e a garota que estava observando a briga em choque após ver a destruição que o soco de Liu Xiao causou no armário, até deixando Liu Xiao, quem socou o armário, confuso com o que aconteceu. E Sulio caído no chão fica em silêncio ao ver tal cena. Cortar a cena: 2 anos se passaram depois daquele acidente, e Sung Sulio já é um estudante universitário do 2º ano, e caminhando pela rua, ele percebe uma comoção. A chegar mais perto, ele percebe que abriu um portal no meio da rua, e ele escuta o homem como megafone em dizer: todas as salas de aula do prédio principal mudaram para as salas anexas, então por favor se dirijam à tela. Caçadores estão atualmente atacando o portal. Pessoal, você não podem se aproximar. O homem de paletó pergunta para membro da equipe quanto tempo faz desde que os caçadores entraram. Membro da equipe diz: um pouco mais de 8 horas, já que é um portal de rank D, devem sair em breve. Sulio volta a caminhar novamente quando ouve o anúncio dizendo: ei, e perigoso para não caçadores, então, por favor, fiquem para trás. Após ouvir o anúncio, Sulio pensando diz: mais outro portal, né? O mundo inteiro mudou massivamente 3 anos atrás com o nascimento dos portais. Portais são uma passagem para uma dungeon, em que os monstros dentro escapam e causam confusão depois que um certo período de tempo passa. Ainda assim, os humanos começaram a mudar quase como se fosse para enfrentá-los. Super-humanos capazes de empunhar mana, chamados despertados, começaram a nascer também. Esse caos, que todo mundo acreditava que iria durar um longo tempo com o mundo mudando constantemente, foi finalizado rapidamente depois que um despertado chamado W.O. Jinshu criou a Associação de Caçadores.
juntando todos eles sob um único estandarte com o título de caçador. Agora, o mundo é dividido entre caçadores despertados e os civis despertados. Enquanto algumas pessoas precisam trabalhar como formigas para se sustentar, algumas pessoas recebem sem fazer nada. Essa distinção faz as mesmas formigas compreenderem seus limites dolorosamente. Não importa quanto um não despertado tente, eles nunca serão capazes de fechar a brecha entre eles e um despertado rank-é. O mundo acabará se os caçadores não fecharem os portais. Em outras palavras, enquanto os não despertados não podem sobreviver sem os despertados, os despertados podem viver tranquilamente sem os outros. É por isso que todo mundo é grato aos caçadores. Afinal, eles não são a única razão para os não despertados como eu viverem em paz? Mas uma preocupação começou a crescer em meu coração. Estou apenas lentamente me acostumando a não ter nada. Meus pais desaparecidos. Minha sobrevivência, que depende dos outros. Até mesmo as vezes em que senti que poderia fazer qualquer coisa. Depois de ter tudo tirado de mim, um senso de desamparo preencheu o buraco em meu coração. Minha mãe sempre me disse que eu estava ficando bem parecido com meu pai. Então, como ele escapou desses sentimentos de desamparo, e de repente ele ouviu alguém chamá-lo, a sua lembrança foi interrompida pelo professor, que se aproximou para dizer: boa concentração hoje. O que está se divertindo tanto desenhando? Súlio diz: ah, eu só desenhei o que veio à mente. Professor fala: estava desenhando uma formiga? Ela é bem inventiva para uma formiga. Bem, talvez seja mais apropriado chamá-la de pessoa-formiga. Súlio, olhando direito para o seu desenho, se pergunta por que foi que eu desenhei isso. No lado de fora, perto da universidade, os agentes estão defendendo o portal para nenhum servil se aproximar, esperando o retorno dos caçadores que entraram no dungeon para eliminar os monstros. E os caçadores começam a sair do portal. E as pessoas que estão observando o portal ao ver os caçadores saindo falar, eles parecem tão relaxados. Devem ter sido bem-sucedidos. Ao sair do portão, o caçador é recebido pelo um dos membros da equipe, que agradece caçador Kim Jong-soo pelo bom trabalho. E Kim Jong-soo responde ele dizendo que o ataque à dungeon foi um sucesso. Além disso, também tenho algo a relatar para a associação de caçadores. Encontramos um novo tipo de monstro. Eram monstros humanoides com chamas azuis saindo de seus olhos e bocas. Eles nos atacaram com suas garras e presas. No entanto, seus ataques não eram nada poderosos. Já que eu ainda estou bem depois de ser arranhado por seus ataques, não parece que são tão fortes. Mas, após ouvir o que ele disse, membro da equipe fala: eles ainda definitivamente são monstros que nunca tínhamos visto desde a época do nascimento dos portais. Estou feliz em ouvir que eles não são tão perigosos. Então, caçador Kim Jong-soo, por favor, tenha certeza de escrever um relatório simples sobre o que aconteceu durante esse ataque. De repente, no braço que foi arranhado do caçador Kim Jong-soo aparece uma chama azul, e o caçador Kim Jong-soo começa a se sentir mal, e acaba soltando a espada e o escudo que ele estava segurando. E o membro da equipe, vendo o comportamento anormal do caçador Kim Jong-soo, pergunta que ele está bem. Mas de repente o caçador Kim Jong-soo se vira e ataca o membro da equipe. E os membros da equipe dele ficaram assustados com a cena, e todos se afastar dele com medo. Mas o caçador Kim Jong-soo se vira e vê suas duas companheiras de equipe atrás dele. Ele avança em cima de uma delas, mas antes de ser atacada por ele, ela reconhece as chamas e diz: essas chamas azuis são como os monstros na dungeon. Mas ela acaba sendo mordida por ele, e todos que estavam ali começam a correr para longe dele. Mas aquele que foi mordido por ele foi infectada também, e começa a morder todos que vêm pela frente. Dentro da sala de aula, Súlio e seu professor escuta gritos vindo do lado de fora da universidade. Mas os alunos se apressam para ver o que está acontecendo no lado de fora pela janela. E um deles se pergunta o que está acontecendo. Os alunos ficam assustados após ver uma cena aterrorizante do monstro atacando as pessoas na rua. Após ser atacado, eles ficam com chamas azuis pelo corpo. E um dos alunos se pergunta: eles estão lutando uns contra os outros. E o outro aluno, com medo, diz: esses olhos azuis brilhantes são como monstros. E uma garota assustada com a situação fala: por favor, não me diga que aconteceu uma quebra de dungeon. E os outros alunos, assustados, fala: o que estão fazendo? Precisamos fugir. E o outro aluno diz: não, temos que esperar aqui pelos caçadores. Todos os alunos ficam apavorados com a situação e um deles fala para Talin: você é um despertado, faça alguma coisa. Talin diz: não, sou só rank-é. Súlio fica assustado após ver um monstro no terraço do prédio vizinho. E o monstro se agacha e pula na direção da janela, onde tá os alunos. E o monstro entra quebrando tudo, e deixando todos com medo. Com medo, Súlio começou a correr para longe do monstro. No meio do caminho, uma garota caiu no chão,
pedindo socorro desesperadamente. Ele tentou acalmá-la e disse: "Eu vou chamar os caçadores." Mas pensando, ele diz: "Merda. Por que eu disse aquilo? Só abandonei ela à própria sorte." Mas a única coisa que um não despertado como eu pode fazer, porra de não despertado de novo. Nada vai mudar se eu não fizer nada e só continuar dando desculpas. Você tem que encontrar algo que pode fazer, qualquer coisa. Sung Sulyo. Enquanto isso, na sala de aula, a garota tremia de medo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O monstro avançou, pronto para atacá-la. De repente, foi golpeado por um extintor de incêndio. Era Sulyo, segurando um extintor de incêndio com toda a força que tinha. Ele pensou consigo mesmo: se fosse o meu pai, ele definitivamente salvaria ela. No momento em que disse isso, uma mensagem surgiu diante de seus olhos. Aviso de missão. Você alcançou as condições para completar a missão secreta. Coragem do fraco. Corta a cena. Sulyo lembrou-se de um sonho que teve há muito tempo. Um sonho que parecia um jogo. Eu precisava derrotar monstros que ficavam mais fortes a cada andar. Subi de nível e lutei, de novo e de novo. Enquanto os monstros se tornavam cada vez mais poderosos, eu não tive escolha senão me tornar mais forte também. Depois de superar inúmeros desafios, finalmente cheguei ao último andar. O chefe final que encontrei lá era incrivelmente forte. Apesar de ele ser meu inimigo, não pude deixar de sentir inveja e admiração pelo seu poder. Por algum motivo, a identidade do chefe final era meu pai. Provavelmente porque a imagem que tenho dele foi replicada no sonho. Meu pai, que sempre foi forte e confiável. Mas como ele conseguiu se tornar tão forte? De volta ao presente, Sulyo, ainda segurando o extintor de incêndio, encarava o monstro. Após golpear o monstro com o extintor de incêndio, Sulyo recuou, tremendo. O medo consumia seus pensamentos, mas ele não conseguia desviar os olhos da criatura. O que eu faço? Pensou, desesperado. Ouvi dizer que ataques de não despertados, que não têm mana, não funcionam contra monstros. Eu fui tão descuidado. Enquanto tentava entender o que fazer, algo inesperado aconteceu. O tempo ao redor parecia ter congelado. O monstro parou no lugar, imóvel, e as pessoas ao redor ficaram estáticas, como se fossem parte de uma fotografia. Confuso, Sulyo olhou ao redor, mas antes que pudesse reagir, uma janela de notificação apareceu bem diante de seus olhos. Você atingiu os requisitos para concluir a missão secreta. Coragem dos fracos. Você se qualificou para virar um jogador. Você aceita? Sulyo ficou paralisado, encarando a mensagem. De repente, uma memória antiga voltou à sua mente. O sonho que tivera há muito tempo. Ele se lembrou de lutar contra monstros que ficavam cada vez mais fortes, de enfrentar desafios intransponíveis, e mesmo assim, continuar lutando. Era uma sensação vívida e única. Ele se lembrou da emoção de subir de nível, do progresso, do poder crescente, e, acima de tudo, ele se lembrou da força que sentiu naquele sonho. A força que sempre admirava em seu pai. Com um olhar decidido, Sulyo murmurou: se eu puder lutar como fiz naquele sonho, que motivo eu teria para recusar em uma situação tão desesperadora? Ao dizer isso, ele estendeu a mão, pronto para aceitar o convite. Com expressão séria no rosto, Sulyo aceita tornar-se um jogador. Assim que ele aceita, o sistema o parabeniza por ter se tornado um jogador. Uma notificação surge diante dele, recompensando-o por ter concluído a missão. Na notificação, está escrito: recompensa de missão. Missão secreta. Coragem dos fracos. Bênção do grande mago Candiaru. O grande mago Candiaru concedeu-lhe um feitiço especial. A bênção de Candiaru garantirá que você continue forte e saudável durante sua vida. Recompensa de missão. Efeito permanente. Logo em seguida, outra notificação aparece, oferecendo mais uma recompensa. Desta vez, na tela está escrito: longevidade. Todas as doenças, venenos e efeitos de status serão curados. Além disso, dormir aumentará sua regeneração de forma explosiva. O sistema faz um aviso sério. Isto não é um sonho. Você só tem uma vida, então cuidado. De repente, uma janela de status surge diante de Sulyo, mostrando seus atributos e habilidades. Classe: nenhuma. Título: nenhum. Nível: 1. HP: 100. MP: 10. Força: 10. Agilidade: 10. Sentidos: 10. Vida: 10. Inteligência: 10. Pontos disponíveis: 0. Habilidade: habilidade passiva: nenhuma. Habilidade ativa: autoridade do rei: Level 1. Com um sorriso no rosto, Sulyo pensa consigo mesmo: essa janela de jogo, assim como imaginei. Então, uma nova notificação aparece. Missão: tutorial. Derrote a névoa flamejante e suba de nível.
Súlio percebe que o caçador, que foi atingido pelo extintor de incêndio, começa a se levantar. Acima da cabeça do caçador, surge um nome escrito: Névoa Flamejante Despertado, rank D. Enquanto pensa, Súlio murmura: o tempo está voltando. Sem hesitar, ele grita para a garota: fuja! A garota responde rapidamente: ok. Nesse momento, 2 alunos infectados pela névoa flamejante aparecem atrás do caçador Kim Jong-soo. Observando a cena, Súlio reflete: os nomes em cima das cabeças deles. Meus oponentes são 2 infectados não despertados e um caçador transformado em monstro. Firmando-se em pé, ainda segurando o extintor de incêndio, Súlio observa enquanto os 3 avançam contra ele, cada um vindo por um lado diferente. Ele espera pacientemente até que a garota se afaste o suficiente. Com um sorriso confiante, Súlio arremessa o extintor com força, acertando um dos infectados com a névoa flamejante. O impacto cria uma abertura, e Súlio aproveita para avançar. Ele desfere um poderoso soco contra o infectado, lançando-o ao teto com força descomunal. Surpreso com a nova força que possui, Súlio pensa, frustrado: eu derrotei o infectado da névoa flamejante com apenas um soco. Antes que pudesse se recuperar da surpresa, o outro infectado avança correndo em sua direção. Súlio reage instintivamente, girando o corpo e desferindo um chute giratório que lança o infectado para longe. Nesse instante, uma notificação do sistema aparece diante dele: você derrotou a névoa flamejante não despertada. De repente, uma nova mensagem do sistema aparece diante de Súlio: você subiu de nível. Logo em seguida, outra notificação surge: a missão tutorial foi concluída com sucesso. Missão: derrote a névoa flamejante e suba de nível. Completa. Por ter finalizado a missão com êxito, o sistema lhe concede uma recompensa. Uma nova janela se abre com uma pergunta: deseja ver a recompensa? Aceitar é recusar. Com um sorriso no rosto, Súlio aceita. Enquanto pensa, ele murmura para si mesmo: agora tenho certeza, eu realmente despertei. Sem perder tempo, ele corre na direção da névoa flamejante despertada e desfere um golpe direto em seu rosto. No entanto, ao atingir o monstro, percebe que seu soco não teve nenhum efeito. Ele aguentou isso, pensa Súlio, surpreso. Antes que possa reagir, a névoa flamejante avança contra ele e inicia um ataque feroz. Súlio consegue se esquivar dos primeiros golpes, mas, em um momento de descuido, um dos ataques atinge seu peito, causando um corte profundo de baixo para cima. Uma dor lancinante percorre seu corpo, fazendo-o ofegar. Pensando rápido, ele desfere um chute no monstro, lançando-o para longe e criando uma distância segura entre eles. Súlio olha para o ferimento em seu peito, aterrorizado. Seu pensamento se torna caótico: eu realmente vou virar um monstro logo após despertar. De repente, uma notificação do sistema surge diante dele. Um efeito de status prejudicial foi detectado em seu espírito. O efeito foi curado devido à habilidade Longevidade. Atônito, Súlio observa seu ferimento desaparecendo completamente diante de seus olhos. Incrédulo, ele murmura para si mesmo: longevidade. Agora que penso nisso, lembro de ter visto isso na minha janela de status antes. Mas sua distração lhe custa caro. Antes que perceba, a névoa flamejante despertada salta sobre ele, derrubando-o no chão. O monstro cai por cima dele e tenta mordê-lo com ferocidade. Súlio sente a força da criatura pressionando seu corpo e percebe que não tem escolha. Reunindo todas as suas forças, ele segura as mandíbulas do monstro, impedindo que o ataque mortal o atinja. No entanto, uma dura realidade o atinge: sua força atual não é suficiente para derrotar aquela criatura. Em meio ao esforço para sobreviver, um pensamento inquietante surge: se sou mais fraco que um rank D que virou um monstro, então isso significa que sou apenas um rank E? Acabei de despertar e já estou me preocupando com rankings. O monstro estava prestes a morder Súlio. Com medo nos olhos, ele se perguntava desesperadamente se havia algo que pudesse fazer para sair daquela situação. Foi então que uma notificação do sistema apareceu diante dele: você deseja aceitar sua recompensa? Sem hesitar, Súlio gritou: sim. De imediato, o sistema concedeu sua recompensa. Você recebeu 5 pontos de atributo e 3 pontos adicionais em força. Com um aumento repentino de poder, Súlio sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Com um grito feroz, reuniu toda a sua força e desferiu um chute violento contra a névoa flamejante, arremessando-a para longe. O monstro, no entanto, conseguiu pousar sobre os pés, pronto para continuar a luta. Súlio se ergueu rapidamente e partiu para o ataque, desferindo golpes poderosos. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para impedir que a criatura revidasse. Ele mal conseguia acompanhar a velocidade dos ataques do monstro, mas, com agilidade,
conseguiu se esquivar no último instante. Percebendo que ainda havia uma diferença de força entre eles, Sulio pensou consigo mesmo: eu ainda não consigo derrotá-lo, mesmo com esse aumento de força. Sendo assim, então vou colocar todos os pontos que recebi em força. Assim que realocou os atributos, sua força aumentou de 14 para 19. Sentindo a nova potência em seus músculos, Sulio partiu novamente para cima do monstro e desferiu um soco direto no rosto dele. Enquanto golpeava sem parar, murmurou: jamais ouvi falar sobre um despertado capaz de subir de nível. O seu rank é decidido no momento em que você desperta. Nenhum despertado pode se tornar mais forte que seu rank. Ele continuou a socar a névoa flamejante com uma fúria incontrolável, sem lhe dar nenhuma chance de contra-ataque. A armadura da criatura começou a rachar sob a força de seus punhos. Com os olhos cheios de determinação, Sulio gritou: eu não sei quem decide o rank de cada um, ou se eles realmente são despertados, mas se eu recebi o poder para escapar dessa droga de sistema, então, com toda a sua fúria acumulada, Sulio desferiu um soco devastador no monstro. O impacto foi tão grande que a névoa flamejante atravessou a parede da universidade e foi lançada para longe. Ofegante e exausto, Sulio olhou para sua mão ensanguentada. Ele acabará de enfrentar uma luta de vida ou morte. Uma nova notificação do sistema surgiu diante dele. Você derrotou a névoa de fogo despertada Rank D. Você subiu de nível. Sentindo seu corpo pesado pela exaustão, Sulio se deixou cair sobre os escombros ao seu redor. Ele olhou para suas mãos trêmulas e murmurou: eu venci. Observando o sangue em sua pele, pensou consigo mesmo: com isso, eu também sou um despertado. Uma nova chama de confiança brilhou em seus olhos. Apertando os punhos, afirmou em pensamento: eu posso fazer isso. Agora que sou um despertado, posso salvar as outras pessoas e colocar um fim nesse desastre. Cena corta para o exterior da universidade. Do lado de fora, uma nova ameaça se aproximava. Um monstro gigantesco avançava em alta velocidade, segurando uma espada em suas mãos monstruosas. De dentro da universidade, Sulio caminhava até uma janela para observar a situação lá fora. Foi então que seu olhar se cruzou com a visão aterrorizante da névoa de fogo despertada Rank C, que saltava pelo ar em sua direção. O monstro ergueu sua espada e desceu com toda a força. O que? Sulio arregalou os olhos. Antes que pudesse reagir, a lâmina atingiu a janela onde ele estava. O impacto causou uma explosão violenta, lançando destroços e poeira para todos os lados. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Vou me esforçar para postar vídeos com mais frequência. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.